Então, começando a nossa aula de hoje, o cerne da alma animal, é a última aula desse capítulo, do capítulo 1. Agora, de fato, começamos o Tânia, vamos dizer, por assim dizer. Porque até agora, ele estava só, a primeira metade do capítulo, mais um pouquinho que a metade, nós estávamos, na verdade, mostrando o que é a essência da Hassidut. A Hassidut, ela está sempre olhando na essência, ela analisa tudo na essência. Isso é um ponto importante. O Tânia, o Alter Rebbe escolheu justamente a questão das definições do justo, perverso e o Benoni, o intermediário, justamente para mostrar onde está o foco da Hassidut. A Hassidut, ela enxerga sempre a essência. Tá? E agora a gente começa, de fato, a lidar com o assunto do Tânia, que é as almas e tudo isso. Então a gente começa agora analisando e estudando a essência da alma animal, tá? Nesse capítulo a gente vê a essência da alma animal, no próximo capítulo a gente vai ver a essência da alma divina, tá? E aí depois a gente vai ver as forças, etc. Mas, ok. Então, isso é baseado conforme o que o Rabino Chaim Vital, o aluno do Arizal. O Arizal é o grande cabalista famoso, né, que ele fez uma revolução na Kabbalah, né? Ele realmente com o Arizal ficou mais entendido muitas coisas que não se entendiam até ele. Vários conceitos que se falava na Kabbalah, mas não se entendia muito bem. E o Arizal, justamente, ele, com a explicação, com as revelações que ele deu, ficou muito mais claro as coisas. Mas o aluno dele, o Rabbi Chaim Vital, ele fala, no livro chamado Shara Kedusha e no Etz Chaim, que cada homem, cada pessoa de Israel, tanto um tzadik, um justo, como um perverso, tem duas almas. Tá bom? Então, o Tânia fala, a linguagem é Echad tzadik vechad rasha. Um tzadik, um rasha. Essa é a expressão em hebraico. Quando você quer falar tanto um tzadik como um rasha, como um perverso, tem duas almas, ele fala Echad tzadik vechad rasha. Então aqui ele já coloca ao ponto que Echad, na verdade, significa um. E um é Deus. Né? Então, para mostrar que Deus está dentro de cada um. Seja um tzadik, seja um rasha, um perverso. Tá? Então, cada um tem duas almas. Este neshamot. E a gente sabe que, na verdade, é sabido que as almas elas são chamadas por alguns nomes. Então, tem o Nefesh, o Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. Cada um desses nomes representa um nível da alma. E aqui, no Etz Chaim, do Rabino Chaim Vital, ele coloca a palavra Neshama. Mas, na verdade, Neshama é usado como um termo geral. Não está querendo dizer aqui o nível Neshama. Porque o nível Neshama é um nível muito alto. Nem todo mundo consegue revelar esse nível. Ou seja, nós temos, de maneira geral, só para deixar um pouco mais... Nefesh é o nível mais baixo da alma, é aquela que tem a ver com as ações. Tá? Ruach já é um nível mais elevado, tem a ver com as emoções. Toca mais nas emoções. Neshama é um nível mais elevado, já tem a ver com o intelecto. Tá? É a parte da alma que tem a ver com o intelecto. Depois, Chaya é um nível envolvente da alma, e Yehidah, aquele nível que está unido com Deus. Só com Deus lá em cima. Ok? São 5 níveis. Mas Neshama, ela seria, analisando nesses diferentes níveis, seria aquele nível que tem a ver com o intelecto, que representa um nível muito alto. Nem todo mundo consegue revelar esse nível da alma. Então, mas razão, isso é um ponto. Tem a ver com a razão. Mas a Neshama também, esse termo, essa expressão é usado também como um termo geral para a alma. Então, aqui no caso do Rav Chaim Vital, quando ele falou que cada judeu tem duas almas, ele usou o termo Neshama, certo? Neshama, mas não querendo falar um nível Neshama, mas sim falando como um termo geral. E por isso o Alter Rebbe fala que essas Neshama, na verdade, são Nefashot, que é um Nefesh. Nefesh é o nível mais... Você quer saber que nível estamos falando aqui? De verdade, o nível é o Nefesh, é o mais baixo. Que com certeza, esse todos têm. Todo mundo de Israel, o Nefesh todo mundo tem, todo mundo consegue revelar, que é o nível mais baixo. Tá? Então, nesse nível Nefesh,
saiba que todos têm duas nefesh, tá? Quer dizer que isso inclui todos. Se você falasse que está falando do nível Neshama, talvez não é todos que chegam nesse nível. Então, você não pode falar que está incluindo todos. Aqui, para você falar que está incluindo todos, isso que é a ênfase aqui, é que todo o povo de Israel, sem exceção, tem duas almas. Nefesh. Por isso é Nefesh, que Nefesh com certeza todos têm. Então, todos têm duas Nefashot. Tá? E assim que ele coloca aqui, Nefashot. Então, ele está colocando aqui, partindo do princípio que até agora, na verdade, em muitos lugares podia parecer que a pessoa tem uma alma somente, só que essa única alma que ela tem um desvio para o lado bom. Dentro da sua alma tem um lado positivo que te leva a fazer as coisas boas, e nessa mesma alma tem o outro lado, que é o lado, o Yetzer Hara, a má inclinação, que te leva para o lado negativo. Vem o Alter Rebbe fala aqui uma novidade. Fala, na verdade, são duas almas. Ou seja, é como se fossem duas pessoas dentro de você mesmo. São duas pessoas. Porque cada alma é uma essência, é um ser. Seria, tá certo? Então tem a alma Eloquita, a alma divina que a gente vai ver, e tem a alma animal. Tá? Então é como se fossem duas personalidades. Tem duas caras, então? Dentro da pessoa. São duas naturezas que representam você, ambas. Tanto a alma divina representa você verdadeiramente, como a alma animal representa quem você é. Porque a alma animal é algo muito forte dentro de você. É os instintos não é nossa natureza, a nossa natureza muito forte, né? E a alma divina, na verdade, é uma identidade, é uma natureza muito mais forte ainda, mas ela não está revelada. Em geral, ela não está revelada. Tá certo? Então, ela está oculta, e esse é todo o desafio, a gente levar ela à tona, trazer ela, revelar ela, a alma divina. Tá certo? Mas são duas, e essas duas pessoas, vamos dizer, são totalmente contrárias. A alma animal está voltada para as coisas mundanas, certo? Como a gente vai ver agora sobre ela, né? Que ela está voltada para o ego, enquanto que a alma divina está voltada para Deus, só Deus. Só existe Deus e tudo gira em torno, ok? Então ele começa agora a explicar qual é o ponto dessas duas almas. Primeiro, ele começa a falar da alma animal. Esse capítulo, até o final dele, vamos descrever a alma animal, vamos ver 3 pontos na alma animal, que são, na verdade, são a essência da alma animal, tá? E depois, no começo do capítulo 2, já vamos falar a essência da alma divina, tá? Primeiro, começamos assim. Então, Nefesh Achat, ele coloca aqui, eu leio em hebraico e vou traduzir, e a gente explica, uma alma, que é a primeira delas, que a gente conhece ela desde o momento que você nasceu, tá? É a alma que está mais revelada na pessoa. Mesmo um nenê recém-nascido, que ele chora para mamar, é um animal. Porque é o instinto de viver, ele quer sobreviver, ele precisa comer. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Moshe Rabbeinu, Então, quando era bebê, era alma animal? Sim, todos nós somos. Mas Certo? Moshe Rabbeinu era um tzadik Sim. completo? Então, mas todos têm a alma, por isso que a gente falou, todo judeu, desde o tzadik maior até o perverso menor, todos têm essas duas almas, né? Então, uma alma é a alma animal, que é aquela que a gente conhece ela desde, a gente está convivendo com ela desde que a gente nasceu, que é o instinto de sobrevivência. Mas não só de sobrevivência, todos os instintos, de raiva, você vê uma criança, por exemplo, você tira um carrinho dela, ou a boneca, ela chora, sei lá o quê. Isso é alma animal, tá certo? Quando é mais adulto, também tem um ego. Sim. Tem adulto Sim. que... Mas tô falando, tipo, essa alma animal já está desde o comecinho, desde o... né? E aqui ele fala que é mitzada klipá. Da onde vem essa alma animal? Esse é um conceito na Kabbalah que é chamado klipá. Klipá, traduzindo literalmente, é casca. Tá?
quando a Kabbalah quer dizer algo impuro, que vem da impureza, o termo usado é casca. Ok? Por que casca? Assim como a casca da fruta, ela encobre a fruta, né? Para você chegar na fruta, eu tenho que tirar a casca. A casca ela está encobrindo a fruta. Mas protege também. Assim também, tudo que encobre Deus no mundo, ou seja, Hashem está no mundo, Deus está em todo lugar, mas tudo que encobre Deus, tudo que não deixa você perceber Deus, como Deus está aqui em todo lugar, certo? Isso é chamado clipá, que ela encobre, como uma casca que está cobrindo, né, Deus. Então, isso é um nível de impureza, que na verdade vem como negar, vamos dizer assim, a presença de Hashem. Por quê? Porque é uma casca, é como que algo que está encobrindo, né? E que você não permite você chegar direto ou ver com seus olhos Deus. Apesar que Deus está aqui, está em todo lugar, tá certo? Então, isso é chamado de casca de impureza que encobre a verdade divina. Mas a gente tem chama vários isso... tipos de casca. Sim, a gente chama isso de casca. Clipar. De outro lado, como falou meu amigo Vitor, a casca também tem um assunto de proteger a fruta, né? Então, como a gente vê isso no lado da impureza, a impureza, que coisa boa será que a impureza tem? Né? A gente sabe que todo lado da impureza, e isso que Deus colocou, o lado negativo, o lado da impureza é para o quê? Para que a gente consiga chegar da escuridão na luz. Quando você passa por uma escuridão e você chega na luz, isso é muito mais forte. Quando você passou por uma experiência de escuridão, de algo negativo, e daí você conseguiu chegar realmente na luz, né? Isso te leva à luz, ou seja, você chega muito mais alto do que se você não tivesse o lado negativo. Ou seja, por mais que o lado negativo é ruim, encobre Deus, oculta Deus, tá certo? Mas existe o lado bom por trás disso, que isso pode fazer com que você desperte forças maiores, porque você passa por uma dificuldade, então para você se sobrepor, prevalecer sobre essa dificuldade, você tem que desenvolver forças maiores dentro de você, e no final das contas essa dificuldade trouxe para você uma vantagem, você acabou crescendo mais. Ou seja, o lado negativo, no final das contas, ele traz algo bom. Ele te permite você chegar muito mais forte em Deus. É como... imagina uma pessoa que se afastou, está muito longe de Deus, muito distante, tá? E aí, de repente, caiu a ficha, ela falou, como estou tão longe de Deus, olha o que eu fiz na minha vida. Ele olha para trás e vê que nada... Então, justamente, tudo que ele fez de errado no passado, agora que caiu a ficha, agora que ele vê o erro que ele fez, então primeiro ele se amargura, como me afastei tanto, como estou tão longe. Então agora aquilo tudo serve para ele como uma propulsão para querer chegar em Deus mais forte. Quer dizer, agora justamente porque eu estava tão longe, isso próprio me leva a querer chegar em Deus muito mais forte. Você está vendo que o lado ruim, quando chega nesse aspecto, aí ele te ajuda a chegar muito mais forte em Deus. Tá certo? E isso é o motivo também que um Baal Teshuvah, uma pessoa que retorna ao judaísmo, é muito mais forte do que um tzadik, uma pessoa que sempre foi ligada a Deus. Porque uma pessoa que sempre foi ligada a Deus, ela está sempre no normal, ela sempre quer Deus normal. Mas uma pessoa que caiu, estava tão baixo e depois chegou em Deus, ela quer Deus com muito mais vontade, com muito mais força do que uma pessoa que sempre está, né? A intenção. Igual que alguém você está aqui na cidade, você tem sede, normal você tem sede, mas imagina se você estivesse no deserto, que não tem nada de água, então a sede que você tem lá é muito maior, você sabe que não tem, imagina, você quer água de qualquer forma, você passa a ser, toda a sua cabeça só pensa nisso, certo? Então assim também, alguém que está afastado de Hashem, quando ele cai a ficha, ele quer chegar muito mais forte, ele tá de tão longe que ele estava, certo? Só exemplos, mas de qualquer forma a gente vê que tem um lado bom na clipar, no lado da impureza, porque ele te ajuda a chegar em Deus muito mais forte, tá? E esse lado de impureza, além de clipar, ele é chamado Sitra Achra, o outro lado, tá? Por quê? O que quer dizer o outro lado? Porque a gente sabe que tem o lado da Kedushá, da santidade, que é Deus.
tá? Tudo que não está relacionado a Deus ou ligado a Deus é outro lado. E é isso que a Hassidut ensina, que na verdade pode ser talvez uma forma de enxergar um pouco extremista, mas é real, que tudo que não está conectado a Deus é ruim. Assim é a visão da Hassidut. Ou seja, se, por exemplo, a gente sabe que roubar, maltratar alguém, fazer o mal para alguém, isso é ruim. Isso é bem definido, eu sei que isso é ruim. Agora, fazer o bem, ajudar o próximo, isso é bom. Tá? Então aqui está bem definido, mas o que seria das outras coisas que estão entre esses dois? Imagina eu agora comer, beber, passear, sei lá, lazer. É bom ou é ruim? Como definir isso? Hã? Perda de tempo. Não, mas é bom. Não sei, é bom ou é ruim? Então a Hassidut fala claro. Bitul Torah. A Hassidut fala claro. Se isso está conectado com Deus, é bom. Se não está conectado com Deus, é ruim. Sim, verdade. Certo? Quer dizer, se, por exemplo, eu estou passeando para como fala? Esparecer. Arejar. Para poder ficar com a cabeça mais tranquila, para poder me dedicar mais ao meu serviço divino. Então, passear é bom, tá ligado com Deus. Agora, se eu estou passeando simplesmente por nada, não é por nada espiritual assim, quer dizer, não tem Deus na história, é ruim. Assim a Hassidut fala. Certo? Então, por isso que ele fala o lado da impureza é chamado outro lado, porque existe o lado de Deus divino, que é o lado da santidade, e tudo que está do outro lado, que não é divino, é o lado da impureza. Muito bem, então, estamos vendo que essa alma animal, primeira que a gente conhece ela desde o começo, da onde é a origem dela? Clipar. Clipar, casca, que representa tudo que é impureza. E não só clipar, sitra achra, o outro lado, porque não é o lado da santidade, não é o lado de Deus, é o outro lado. Daí é a origem dessa alma animal. Tá. Esse é o primeiro ponto. Tá. Qual é a função dessa alma? Então, fala o Tânia. Primeira coisa é, essa alma se investe no sangue do homem para dar vida. Ou seja, a vida, isso que nós vivemos no mundo, de onde vem a alma animal? Ela se investe no sangue e de lá a gente tem vida. Então você fala assim, que por mais que estamos falando de uma alma animal, que é uma alma negativa, está ligado com a impureza e tudo isso, mas a principal função dela é a vida, é dar vida, que a gente vive. Tá? Mas ela é espiritual, por mais material que pode falar, a alma animal, tá ligado com os instintos, mas ela é espiritual, e para chegar na pessoa, ela precisa do intermediário para onde se investir no homem. O homem é material, físico, enquanto que essa alma animal, ela é espiritual. Então se fala aqui, por isso que ela se investe no sangue, porque o sangue tem uma característica de calor. O calor é algo mais abstrato, não é algo tão concreto assim. Palpável, né? Então por isso que a alma animal se investe no sangue, tá, do homem. E ela se investe, a palavra se investir quer dizer que ela se adapta à pessoa. É como uma roupa que você usa, que a roupa é feita no seu tamanho. Então a alma animal, a linguagem usada é que ela se investe, ela se adapta, ela se molda exatamente ao corpo. E justamente aonde no sangue do homem, como a gente falou, que o sangue tem um aspecto, vamos dizer, pelo calor que tem o sangue, então tem algo não palpável assim, mas, né? E a alma animal, por mais que ela é animal, mas ela é abstrata. Então, onde ela está no sangue, tá? É interessante a gente ver que o sangue realmente é vida, né? É tipo comprovado, né? Que o sangue tem a ver com vida. Por quê? Porque você vê que Deus nos livre, se uma parte do corpo deixa de ser regada pelo sangue, Deus nos livre, o que acontece? Morre. Você vê o que é um infarto? Deus nos livre.
Necrose, que o sangue deixa de, né? O coração, e aí pega uma boa porção e já não consegue mais recuperar. Exatamente. Então, tá vendo que o sangue tem a ver com vida. Isso é alma animal. A alma animal está no sangue, ok? Isso tem a ver com a vida, literalmente. Muito bem. Como está escrito que Nefesh Abassar Badam Hi. Está escrito na Torá que a alma da carne está no sangue. E é por isso também, agora colocando aqui em relação ao kasher, que para a gente comer uma carne kasher, além de ter várias regras, primeiramente, quais são os animais que são puros? Não é qualquer animal que seria puro para o consumo kasher. Então tem os animais que são ruminantes, pata fendida, né, tipo vaca, boi, bezerro, carneiro, cordeiro, né, ovelha. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que ter um shochet, um profissional que sabe fazer o abate conforme a lei judaica. Tem muitas regras, muitos detalhes, como tem que ser, como não tem que ser. Depois que ele fez o abate, aí vem o ponto que você tem que cacherizar essa carne. E ela passa por um processo de salgar com sal grosso, porque o sal grosso expele o sangue. Suga, né? Ele puxa o sangue para fora, porque você não pode comer o sangue, porque o sangue é a alma. Então você tem que tirar totalmente o sangue. Depois que é feito o abate, o sangue escorre, depois você deixa num processo de mais de 1 hora no sal, para expelir todo o sangue que está lá, né? E depois você lava, etc. Então tem todo o processo de cacherização. Não pode ter o sangue, porque o sangue tem a ver com a alma, tá? Isso é só um parênteses. Tá. Depois, aí, segundo o primeiro ponto, ou seja, da alma animal, é a vida. Na verdade, a gente já vê que ela é clipar, que ela é nessa primeira função da alma, que é dar vida. Nós já percebemos que ela tem a ver com a impureza, com a clipar, que ela esconde Deus. A gente falou que clipar é uma casca que esconde, né? Por quê? Porque você vê que a vida normal que a gente tem, como funciona a nossa vida? Você se sente, na sua vida, normalmente você se sente independente. Você não percebe que você está dependendo de Deus. Na verdade, a gente sabe que tudo que existe depende de Deus. Se Deus parar de dar existência e força e energia, a coisa desaparece, deixa de existir, ok? O correto? Então, nossa vida depende de Deus, constantemente, ok? Mas, a alma animal, a vida que a gente sente da alma animal é de tal maneira que você sente como que eu estou independente, que eu não preciso de Deus, eu não sinto a dependência de Deus. Então, esse tipo de vida é uma vida que tem a ver com casca, que ela está encobrindo a verdade divina, porque na verdade você depende de Deus a cada instante, e se Deus para de te dar vida, acabou, certo? Mas a vida que cada um sente, você não sente essa dependência. Parece que eu vivo por mim mesmo, que eu como, eu bebo, eu vivo, né? Eu não sinto que eu dependo de Deus, e por isso a vida, que é a primeira função da alma animal, é uma vida que já esconde Deus. É um tipo de vida que eu não sinto dependente de Deus. Parece que eu vivo por mim mesmo. Ok? Isso é um animal. Por isso que ela vem da clipar. Clipar é casca que encobre Deus. Certo? Na primeira característica da alma animal, que é dar vida, eu já percebo como ela é casca, encobre Deus. Porque a vida que eu tenho é uma vida que eu não sinto realmente que eu estou dependendo de Deus. Isso ela está encobrindo uma realidade. Okay. Solidão e depressão? Calma. Agora a gente vai chegar ao segundo assunto da alma, são os 4 elementos. A gente fala assim que existem 4 elementos, assim Maimônides coloca, que todas as coisas físicas, mundanas e espirituais têm a ver com esses 4 elementos, que é fogo, terra, água e ar. Na verdade, a gente conhece os 4 elementos, fogo, terra, água e ar, que a gente conhece como eles são aqui no mundo. Mas o fogo que a gente conhece, ele também já é formado de 4 elementos. Ele é formado de fogo, terra, água e ar também. E a terra que a gente conhece também é formada, quer dizer,
Existem 4 elementos que seriam, como eles se encontram puramente, só fogo, só terra, só água, só ar, isso a gente não tem acesso, mas como eles são puros, né? Mas no mundo, tudo que existe no mundo é formado por esses 4 elementos, essas 4 características, vamos dizer assim, de fogo, terra, água e ar. Só que o quê? O fogo que a gente conhece no mundo, apesar que ele tem os 4 elementos nele, porque tudo no mundo tem os 4 elementos, mas o que se sobressai no fogo é o elemento fogo. O que se sobressai na água que a gente conhece é o elemento água, tá? A gente vai ver o que quer dizer cada um deles. Na verdade, quando você fala elemento fogo, ele tem uma característica que é subir, que ele é leve, ele sobe, mais leve que o ar, né, que ele sobe. A água já desce, já tem uma outra característica. Então, essas características que a gente está falando, tá? Então, em tudo no mundo tem essas 4 características. Então, vamos ver agora que espiritualmente também falando, temos essas 4 características. Na alma animal também tem essas 4 características: fogo, terra, água e ar. Obviamente que não estamos falando de fogo, terra, água e ar como fisicamente a gente conhece, mas são as características semelhantes ao fogo, à terra, água e ar na nossa natureza, que a gente vai ver agora. Dehainu, ou seja, ele dá um exemplo. Raiva e orgulho, ele é proveniente do elemento fogo. Por quê? Porque o fogo tem uma característica. Qual é a característica do fogo? O fogo sobe, né? Assim também, raiva e orgulho é um sentimento, é uma natureza da pessoa, que a pessoa se sente acima dos outros. Orgulho, a pessoa se acha melhor que os outros, se acha mais importante que os outros, tá? Seja por causa da sua riqueza, seja por causa da sua sabedoria, ou pelo que for, certo? A pessoa se acha maior que os outros, ela se acha mais elevada. Ou a raiva também é isso. Por quê? Porque quando alguém mexe com você, tá? Então, o que gera raiva na pessoa? Quando alguém mexe com você, você fica com raiva. Fala, quem é você para me falar isso? Quer dizer que você se sente acima do outro. Quem é você? Que você olha de cima para baixo. Também a raiva tem a ver com o fogo que sobe, que a pessoa se acha acima. Além do que, o fogo é quente. E a raiva tem a ver com quente. Então, uma pessoa raivosa, ela está quente, né? Então, então, são 4 características que são provenientes da alma animal, que nisso nós vemos também que ela é uma clipá, é uma casca, que ela encobre Deus, certo? Por quê? Porque, como a gente falou, quando você se acha maior que os outros, tá certo? Eu me considero acima dos outros, eu enxergo os outros de cima para baixo, então, isso encobre Deus, está encobrindo Deus, porque se você sabe que tem tudo Deus, então você é dentro dele, você não é nada, você não é ninguém, você não está acima de ninguém, tá certo? Porque se você realmente enxerga como são as coisas na realidade, você vai perceber que você está dentro de Deus, você não é, certo? Então, isso que você se sente orgulhoso é casca, de novo, encobre Deus, tá? Depois, segunda característica, Ta'avat Ta'anugim, os desejos, os prazeres, os desejos de prazer que a pessoa tem, isso é proveniente da água, do elemento água, porque a água é ela que faz crescer todo tipo de alimentos que trazem satisfação para a pessoa, tá? Ela faz crescer vários tipos de prazeres, né? Então a água tem uma característica de umidade, ela traz ela faz crescer, por exemplo, o trigo, que você faz o pão e você faz coisas gostosas, ela faz crescer frutas gostosas, etc. Quer dizer, os prazeres na pessoa é justamente relacionado ao elemento água, tá? De novo, a pessoa que está procurando só o prazer, ela está querendo só, olhando para si, ela está buscando satisfazer os seus desejos, e nesse momento ela está esquecendo, não está vendo Deus. De novo, a clipá. Você vê que essa característica da clipá, da casca, ela está presente em todas as funções da alma animal, tanto na básica, que é da vida,
como nas quatro elementos que a gente está vendo, que são 4 características diferentes que a pessoa tem, também ela está funcionando como casca, como ela está encobrindo Hashem. Tá? Depois, tem a terceira característica da alma animal, terceiro elemento, ele coloca aqui que é o elemento ar, né? Que seria a frivolidade, seria a pessoa se comportar de uma forma sem consistência, né? Tipo palhaçada ou coisa assim, né? Tipo gozações ou coisa que não tem conteúdo nenhum. É como o ar que você não é palpável, você não consegue segurar o ar. Assim também na vida as pessoas têm umas características, certo, de coisas vãs e vazias. A pessoa está envolvida com coisas assim, ou futilidade, exatamente. Essa característica da natureza tem a ver essa característica tem a ver com o elemento ar, tá? Da alma. Aqui, na verdade, não é igual, é uma pessoa, por exemplo, todas as outras, a gente falou, a característica fogo, que a pessoa se acha o máximo, ela tem no que se achar maior, porque, por exemplo, ela se sobressai sobre o outro porque ela é mais rica, ou ela é mais inteligente, ou coisa assim, né? O prazer também tem algo que a pessoa quer buscar algo, né? Aqui não, aqui é algo que não tem consistência nenhuma. É uma característica, tipo, não é que você realmente é maior, não, você não tem nada. Você está envolvido com futilidades, com coisas vãs, totalmente que não tem consistência alguma. Nessa, tipo, piadas ou gozações, a pessoa vivendo, tipo, com essas zombaria, exatamente. É isso aí. Tá, e depois, por último, vem o elemento terra, que representa a preguiça e a depressão, a tristeza. Assim como a preguiça é uma característica na qual a pessoa ela se sente pesada, ela não tá, ela ao contrário da agilidade, a pessoa ela se sente baixa, assim, sem vontade, sem estímulo, né, de fazer as coisas. Então isso é peso, assim como a terra dos 4 elementos é o mais pesado de todos, ele está abaixo de todos. Se você olha na natureza, a terra está embaixo de tudo, acima da terra tem a água, tá? Acima da água tem o ar, e acima do ar tem o fogo. O fogo é mais leve, tá certo? Assim é a ordem. Então o mais pesado de todos, que está embaixo de todos, é a terra. Isso representa características como preguiça, a pessoa está pesada, ou depressão, a pessoa fica para baixo, sem vontade de nada, ela fica pesada, tá? Então essas são características da alma animal. A alma animal também tem 4 elementos, e esses 4 elementos geram essas características. Então eles falam assim, que assim como no mundo, tudo no mundo é formado de 4 elementos, mas em proporções diferentes, cada coisa tem alguns que tem mais o elemento água do que o elemento fogo, do que outros elementos, outros têm mais o elemento fogo, assim, mas é uma combinação, certo? Que em tudo que tem no mundo, assim também nas pessoas. Tem pessoas que têm uma característica mais elemento fogo, por exemplo, se sobressai mais nas pessoas, em certas pessoas, que ele é pavio curto, tipo raiva e coisa assim, né? Tem outras pessoas que sobressaem mais o elemento água, que é os prazeres, mais do que os outros, mas ela tem todos. Tem outras pessoas que a depressão é muito, né, forte na pessoa, ou preguiça, coisa assim. Então, sempre tem alguns que se sobressaem mais, mas todos nós somos formados pelos 4, tá certo? Em combinações diferentes. E agora, um terceiro assunto da alma animal, que isso seria na alma animal do Yehudi, que tem também as características boas e positivas, tá? Como na linguagem do Tânia, também as boas características que tem na natureza de Israel de nascimento, como por exemplo, Rachmanut v'Gimilut Chassadim, compaixão, ou a prática de bondade, vamos dizer, a natureza de se fazer bondade, também vem da alma animal. Essas duas características positivas também vêm da alma animal. Sobre cada um tem isso.
aparentemente, você podia falar, essa natureza teria a ver mais com a alma divina, não? Estamos falando de bondade, compaixão, fazer bondade, a prática de bondade, talvez teria mais a ver com a alma divina, não? Mas na verdade isso faz parte da alma animal. Por quê? Porque existe uma diferença aqui entre o bem que vem da alma animal para o bem que vem da alma divina. Qual a diferença? Tudo que está ligado com a alma divina, para você adquirir o lado bom e positivo da alma divina, para isso é exigido esforço. A pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que se empenhar, tá? Para conseguir revelar e despertar o lado bom das coisas. Na verdade, existe um conceito que é chamado o pão da vergonha. Quer dizer, o pão da vergonha é quando você recebe de graça algo que você não lutou para conquistar, tá? É como alguém que recebe seu sustento de maneira gratuita. Ela recebe de graça. Não que ela se esforçou, foi trabalhar, não. Ela recebe de graça. Isso é chamado na linguagem da Torá de o pão da vergonha. Certo? Por quê? Porque é algo que a pessoa não fez por merecer. Ela não se esforçou, não se empenhou. Tá? Ela ganha de graça. Tá? E isso, na verdade, é a diferença entre a alma divina e a alma animal. A alma animal também tem um lado bom, mas a alma animal, o lado bom que tem na alma animal é uma natureza. Tipo, uma natureza de fazer o bem. Uma natureza é algo que já está com você. Você não precisa fazer nada. Você já tem ela já de graça, naturalmente. Então, o lado bom da alma animal, por mais que é uma coisa boa, você não pode dizer que não é. Você realmente é sincero, você quer fazer o bem. É uma natureza, mas é uma natureza que você já tem ela. Você não lutou para conquistar essa natureza. Você já tem ela, de graça. Então, por isso, não é a alma divina. Tá certo? É alma animal. Alma animal significa a natureza. Eu tenho uma natureza de fazer o bem. Eu tenho uma natureza de ter compaixão. Eu tenho compaixão, naturalmente. E isso tem a ver com o lado bom. É um bem, é uma vontade sincera, real. Mas é algo gratuito. É algo natural, inato, que já nasceu comigo. Então, eu não lutei para conquistar. Então, não é alma divina. A alma divina, para você chegar no lado bom da alma divina, para isso você precisa se esforçar, se empenhar, quebrar sua natureza. Assim Deus fixou no mundo que para você conseguir algo bom, necessariamente você tem que lutar. Você tem que se esforçar para conquistar. Aí quando você fez isso, você realmente merece. Então, por que tem um lado bom na alma animal? Porque a origem dela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei quando Hashem criou o mundo, ele colocou o Adam no Gan Eden, o Adam, o homem, que ele criou no Gan Eden. E lá havia muitas árvores, muitos frutos, e Hashem ordenou, deu uma mitzvah somente para o Adam. Qual era essa mitzvah? Não comer do fruto de tal árvore. Qual era essa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal, assim que era chamada essa árvore. E Deus falou para Adam, desse fruto, dessa árvore você não come. Você pode comer do que você quiser, dessa árvore você não come. Até o Shabbat. Até o Shabbat. Certo? E na verdade foi isso que Adão acabou fazendo. Ele tinha todas as frutas, mas ele acabou comendo daquela árvore. E por isso que veio morte no mundo, etc. Tá? Então se fala assim, o que era a característica dessa árvore? Essa árvore tinha o bem e o mal. Era chamada árvore do bem e do mal. Quer dizer, o bem e o mal estavam misturados nessa árvore. Certo? E quando o homem comeu desse fruto, ele adquiriu dentro dele não só o bem, mas o mal também. E é por isso que começou a ter morte no mundo. Porque se ele fosse viver, porque o plano original era que o ser humano ia viver para sempre. Só que se ele vai viver para sempre tendo o mal dentro dele, isso é ruim, porque o mal vai ter uma existência eterna. Isso não é bom. E por isso que ele começou a ter morte no mundo, até que vai chegar um momento, que na era de Mashiach, que não vai ter mais mal, mas agora a gente vai conseguir chegar nisso através do nosso esforço, através do nosso trabalho, através de todos
3.000 anos de trabalho que o povo judeu vem atuando desde o recebimento da Torá ou até antes, e isso justo para eliminar, 6 mil anos. sim, mas para eliminar o lado ruim, certo? Mas aí finalmente quando chegamos na era de Mashiach, a gente não vai ter mais o lado mal. Dessa vez é porque nosso esforço, o esforço do homem durante todas essas gerações, e aí sim também vamos ser eternos, não vamos morrer. Vai prevalecer, né? Vai ser o lado bom só. Tá? Então, essa árvore é do bem e do mal. A alma animal, originalmente na Kabbalah se explica que ela é originária dessa fonte aqui, que é a árvore do bem e do mal. Então, justamente porque ela vem da árvore do bem e do mal, é que por isso que ela tem também o lado bom dentro dela. E qual é a natureza boa que ela tem? Justamente a característica de bondade, de compaixão, que são naturezas que a pessoa já tem. Isso vem do lado da alma animal. Ok? Porque ela vem a fonte dela é a árvore do bem e do mal. Tá. E aqui a gente fala que, em geral, existem nos povos, a gente tem que falar, a gente pode começar falando agora da exceção. Existem nos povos pessoas que talvez não é a maioria, mas pode haver algumas pessoas nos povos que têm de verdade uma característica positiva, que a alma deles também vem desse nível da árvore do bem e do mal, que ele tem um bem verdadeiro. Existem, que é chamado Hassidei Umot Olam, os justos dentre as nações, que são pessoas... Ocultas. Não, são pessoas que realmente agem de forma real e verdadeira, ela tem um bem verdadeiro, tá certo? Existe isso, mas vamos dizer que a maioria também fazem o bem, mas sempre pode ser por algum interesse. Mesmo que alguém que faz o bem por algum interesse, mesmo que o interesse é um interesse pequeno, por exemplo, a pessoa quer fazer o bem porque ela quer que o outro fale muito obrigado. Nem que seja um interesse pequeno, mas existe algum certo interesse próprio. Ela faz o bem, realmente fazer o bem, mas talvez ela quer algo em troca. Tá certo? Quando a gente fala, enquanto que existem outros, que isso talvez é a minoria, que fazem o bem pelo bem verdadeiramente. Teve alguns exemplos disso daqui na Segunda Guerra Mundial, que tiveram goim, não judeus, né, que arriscaram a vida deles para salvar judeus. Quer dizer, aqui eles não iam ganhar nada, eles não tinham interesse nenhum, muito pelo contrário, eles estavam correndo risco, mas eles salvaram, fizeram bem. Então, esse é um exemplo de pessoas que o bem era realmente, tá? Agora, a maioria das pessoas, na verdade, tem o bem, em geral, da humanidade, mas o bem delas talvez tenha por algum interesse ou coisa assim. Quer dizer, que eles fazem por algum... querer receber algo em troca. Na verdade, Deus colocou no mundo essa natureza, né, para as pessoas, que isso faz parte do que elas são, na verdade, para a missão dos povos. A missão que Deus colocou para os povos em geral é as 7 leis. Existem as 7 leis dos filhos de Noé, né? Então, toda a humanidade tem como objetivo chegar nessas missões, e isso faz parte da natureza. Elas são, naturalmente, elas não precisam ter uma natureza, vamos dizer, de um bem autêntico para chegar a fazer a missão delas. Mesmo que ela tenha um bem que tem certo interesse, elas, mesmo assim, elas ainda estão dentro do plano de Deus, que Deus colocou para elas. Elas são tão importantes quanto, né, outras pessoas, porque elas têm também uma missão aqui no mundo de fazer o mundo melhor. Todo o objetivo das 7 leis das nações é para que para fazer do mundo um mundo melhor, ok? E isso está dentro da natureza das pessoas. Então a pessoa, o não judeu, certo, que
ele está dentro da natureza, não tem como ele sair da natureza, acima da natureza, mas que ele procura seguir essas 7 leis, então ele está fazendo conforme a instrução que Deus quer, ele vai ter sua recompensa, ele está cumprindo conforme o objetivo de vida que Deus colocou para ele, tá certo? E tem aqueles que já estão num nível que eles têm um bem real, que eles desejam verdadeiramente fazer o bem, tá certo? Mas com isso a gente coloca aqui o que representa a alma animal. Aqui o ponto que a gente desenvolveu, a gente já acabamos o capítulo 1, mas aqui estamos colocando que a alma animal ela é baseada na clipá na casca. Ou seja, a origem dela é a impureza. A impureza é aquilo que encobre Deus, tá? E a principal função da alma animal é dar vida, certo? E nisso você já vê como ela é uma casca que encobre Deus, porque a vida que a gente tem é uma vida que você não sente dependência de Deus, tá? E depois tem os 4 elementos, as 4 características da alma animal, que isso também tem a ver com clipá, com a impureza, que é o fogo, terra, água e ar. O fogo seria a raiva e o orgulho que sobe. A água representa os prazeres, o ar representa a frivolidade, né? A zombaria, pessoas sem conteúdo, aquela natureza. E a terra representa a preguiça e a depressão, ok? Que são pesados, que a pessoa fica pesada. E também tem um terceiro assunto da alma animal, que é as características positivas, que é compaixão e fazer o bem. Tá certo? Que isso é autêntico, que a pessoa tem essa natureza, mas a diferença dessa parte boa da alma animal é que isso vem gratuito, sem esforço, é uma natureza, em comparação com a alma divina, que a alma divina realmente, para você atingir o bem da alma divina, você precisa de esforço e luta, tá certo? Para conquistar. Esse basicamente é o nosso capítulo. Só vamos ler o resumo aqui que eu coloquei para vocês, a alma animal aqui, tá bom? Alguém quer ler? O Arthur, talvez. Posso ler? Vamos ler. Alma animal, a doutrina das 2 almas. A inovação central desse texto é que o ser humano não possui apenas uma alma com impulsos bons e ruins, mas sim 2 almas distintas que coabitam o mesmo corpo. A alma animal, ou vital, é a que nos mantém vivos biologicamente. Ela é focada no eu, no ego e na sobrevivência. A alma divina, tratada com mais profundidade no capítulo seguinte, é a nossa essência espiritual que busca a conexão com o Criador. A alma animal e os 4 elementos. O texto explica que a nossa personalidade animal, nossos instintos básicos, é composta por 4 elementos espirituais, de onde derivam nossos traços de caráter negativos. O fogo, que gera orgulho, querer subir e ira. A água, que gera a busca por prazeres e luxúria, o prazer flui. O ar gera futilidade, zombaria e conversa afiada, coisa sem peso. E a terra, que gera preguiça e depressão, o peso que nos puxa para baixo. O conceito de clipá, casca. Tudo que não está explicitamente anulado à vontade de Deus é chamado de clipá, casca. A função da casca é ocultar a luz divina, assim como a casca de uma fruta esconde o fruto. Klipat Nogá é uma categoria especial de casca que contém uma mistura de bem e mal. É dessa categoria que vem a alma animal do judeu, o que explica por que ele tem inclinações boas naturais, como misericórdia e caridade, mesmo antes de trabalhar a sua espiritualidade. A diferença entre almas e o papel dos povos. O texto faz uma distinção metafísica baseada na fonte espiritual das almas. A alma do judeu vem de Klipat Nogá, permitindo um bem instintivo e altruísta. A alma das nações, gentios, vem, em geral, de cascas onde o eu é absoluto. O texto afirma que o bem feito por essas almas muitas vezes tem um fundo de interesse próprio, honra, autossatisfação. Propósito universal. O texto ressalta que os gentios têm um papel vital, civilizar o mundo e cumprir as 7 leis de Noé, transformando o mundo em um lugar de justiça sob o olhar do Criador. Além disso, destaca que os justos entre as nações possuem uma alma elevada que também permite o bem autêntico. Conclusão prática. O objetivo dessa análise não é apenas teórica, mas pedagógica.
Ao entender que seus defeitos vêm de uma alma animal baseada em elementos naturais, o indivíduo pode identificar que esses impulsos não são seu verdadeiro eu, facilitando o processo de autoeducação e domínio próprio. Muito bem. Então, concluímos o capítulo 1, ok? Bezat Hashem, na próxima aula a gente vai começar o capítulo 2, aí vamos começar a falar da alma divina, a essência da alma divina. Tá bom? Bezat Hashem, a gente vai descrever as datas que a gente vai ter. Tem o Pesach também chegando, mas vamos ver como a gente vai fazer. Mas a gente vai avisar todo mundo. Tá bom? Ok, uma boa noite, Mashiach já.